Olá, tudo bem? Eu sou a Renata, ou melhor, a Rê. Dessa vez eu vim para compartilhar, agora que a gente está no início de dezembro, que é o último mês do ano de 2025, eu vim aqui compartilhar com vocês o que seria de interessante para a gente abrir mão nesse ano que está acabando, para que a gente possa entrar o ano de 2026 mais revigorado e realmente fazer um ano especial, o próximo ano especial. Eu tenho dois motivos para estar por aqui, para justamente comentar com você, para a gente abrir mão de coisas que não nos fazem bem em 2025, mas dois grandes motivos. Claro, coisas que a gente não faz bem, a gente deve desapegar sempre, né? Mas desta vez tem dois grandes motivos e isso é uma janela de oportunidades e por que não falá-las aqui. Para quem não sabe, além de naturopata, eu sou também numeróloga. Eu trabalho com a numerologia cabalística. Então, para quem não sabe, o ano de 2025 é um ano de número 9. O 9 tem uma representação assim de finalizações, quebra de ciclos, de término, de varredura mesmo, sabe? É um ano que já tem uma energia, o número 9 ele já traz uma energia, como o ano, claro, já traz uma energia de vamos passar a régua, vamos acabar com aquilo que não tem que ir para o próximo ciclo. E isso é um motivo muito importante, porque a gente carregar bagagens extras para o próximo ano já acho complicado, né? Eu já acho bem complicado. Ainda mais num ciclo de energia de 9 para o 1. Sim, 2026 é um ano de número 1, que é um ano de recomeços, é um ano de inícios, de start, de energia, de fluidez. E imagina, você está com a sua energia estagnada? Vai fluir como? Então esse é um motivo que eu acho que é uma janela de oportunidades. A próxima oportunidade em 2034. Então, daqui a 9 anos. Então, por que não aproveitar esta energia, essa janela de oportunidade? E pensando nisso, por que não? Esse é o segundo motivo. Por que não? A gente, toda vez que inicia um ano, a gente pensa em acrescentar. Já perceberam? A gente pensa em acrescentar, sim, mais tempo de leitura, mais tempo com os filhos, mais tempo na academia, sabe? A gente sempre, ou mais tempo com os pais, ou mais tempo extra para ficar, para descansar, para dar um tempo para o corpo, enfim, a gente sempre quer acrescentar, mas em algum momento você já conseguiu imaginar que de repente você não está carregando excessos? Talvez não lhe falte tempo para ler, o seu tempo está sendo ocupado com excessos. Às vezes você não precisa de mais tempo para ficar com os filhos, mas de menos tempos gastos, menos tempo gastos em supérfluas, coisas que não vão te levar aonde você quer. E esses são dois grandes motivos que a gente pode aproveitar essa janela de oportunidades para a gente poder entrar o ano de 2026 finalmente com a leveza, com a clareza, com a tranquilidade que o ano novo realmente merece. O que você acha? Tá aqui, eu trouxe 10 coisas pelas quais são legais, eu acredito que são legais da gente abrir mão. A primeira coisa são as roupas. Todo mundo fala mesmo, doar roupa e tal, aquela coisa, mas assim, olha para as suas roupas. Não só para as suas roupas, aquelas que não servem mais, sabe? Quando a gente dá uma engordadinha e promete que vai voltar para o peso, não é só essa. E não são aquelas roupas que já não estão mais bacanas, estão poídas, rasgadas, talvez pelo uso, mas são aquelas roupas que não fazem mais sentido, porque você está numa outra fase de vida. Por exemplo, eu mencionei aqui no outro vídeo que eu já trabalhei como jornalista.
Eu usava muito salto alto. Hoje, o salto alto não faz mais parte da minha vida. Eu olhei para aqueles saltos uma vez e falei, vocês vão fazer a alegria de outras pessoas, porque eu não consigo mais. E aí eu tive um casamento para ir, o que eu fiz? Eu comprei um salto novo. Isso sim, sabe, abrir mão daqueles padrões antigos de roupas, aquelas roupas, não digo nem com relação à moda exatamente, mas às vezes a roupa que você tem guardada não faz mais parte do seu estilo que você está vivendo hoje. Então é isso. Por que não abrir mão dessas roupas antigas que não fazem mais do seu atual estilo ou de quem você quer se tornar, quem sabe, em 2026? A segunda coisa que eu acho muito interessante de abrir mão são as coisas em excesso ou coisas duplicadas. Sabe, aquele tanto de pote que você tem guardado, que você não usa tudo, gente, aquele pote na geladeira, aqueles potes de plástico, que eles vão dando cheiro, eles vão ficando amarelados, alguns quebram e etc, perdem a tampa, e você fica lá guardando eles para quê? E não é só isso, são aquelas caixas de óculos antigas, eu tenho tinha algumas caixas de óculos antigas, aqueles papéis de presentes bonitos, que vai que um dia você quer embalar um presente novo, aquelas sacolas de papelão bonitas de lojas. Para que guardar isso tudo? Para que guardar aquela... Observe as suas coisas, observe o seu armário, observe a sua gaveta, para ver se as coisas estão tendo utilidade. Se elas não estão tendo utilidade, dá linha na pipa, desocupa o espaço, desocupa o armário. E nessa mesma linha de desocupar armários, sabe aquele objeto que você guardou que está quebrado? Que você quer dar uma colada? Que você quer dar uma ajeitada? Que você quer mudar ele de cor, sei lá, um vaso? Ou que está danificado, que você prometeu que vai levar a um conserto, alguma coisa desse tipo? Deixa eu te dar uma dica. Se já passou de 6 meses, não, você não vai consertá-lo. Ele está ali com uma energia estagnada. Ele está ali ocupando um espaço que a energia deveria fluir, porque as coisas precisam ter utilidade, as coisas precisam ter uso e precisam estar em movimento. Se há muito tempo você não usa uma batedeira, vai arrumar uma receita que vai justificar o uso daquela batedeira que tem 1 ano que você não usa. Que tal dar utilidade para as suas coisas? Isso vale também para os livros, aqueles livros que você prometeu ler e não vai ler, ou que não fazem mais sentido os romances, mas você está numa outra fase da vida. Você pode doá-los, você pode vendê-los a um sebo, quem sabe? Ainda fazer uma grana sobre isso. E ainda nessa energia de abrir mão de coisas que estão em excesso, muitas dessas coisas são produtos vencidos. A maquiagem vencida, as pilhas velhas, que você prometeu que eu colocaria naquele lixo especial, sabe? Pois é. Tem coletores especiais para todo quanto é lugar, mas você nunca lembra de levar. Mas sobre os produtos vencidos, estou falando não só da maquiagem, medicamentos vencidos, alimentos vencidos. Sabe aquele tempero que você achou, aquele molho de tempero que você achou que seria legal no supermercado, provou, experimentou, não tem o hábito e está lá na geladeira. Que ano, que tempo que está lá. Vamos dar uma olhada naquilo que pode estar em vencimento. E se não tiver, se você olhar para aquilo e falar assim, eu não como mais isso, não me alimento mais disso, não uso mais esse medicamento, joga fora, libera espaço. E ainda liberar espaço, olha, já é deixa eu ver, eu tô com uma cola aqui, já é a quinta, né? A quinta dica. Todo mundo tem a sua gaveta de bagunça. Não tem? Sabe aquele carregador do celular antigo, aquela chave da casa que você não tem mais, ou de um lugar que você não tem mais, que não te pertence mais, ou que você trocou a chave de algum lugar, tá lá antiga.
ou papéis, anotações que você não sabe nem do que se trata, telefones que você não colocou o nome da pessoa, e enfim, sabe, os documentos que você não organiza, e contas que você já pagou e já passou de 1, 2, 3, 4, 5 anos. Uma vez eu fui organizar a minha caixa de documentos e contas, né, que já foram pagas, e eu encontrei IPTU de 5 anos, pago. Falei, nossa, não, vou tacar fora, rasga bem, picota e vai, abençoa, vai embora, né? Quanta coisa a gente guarda, que a gente carrega, que não deveria mais estar lá, não tem mais a sua utilidade. Então desocupa a sua gaveta da bagunça. Fones de ouvido que talvez estejam só de um lado, funcionando, e você está com dó de jogar fora, né? Sei lá, tem tanta coisa que a gente guarda naquela gaveta, aquela coisa que a gente acha e fala assim, não só na gaveta, mas no armário. Se você olha e fala assim, vai que... Se você voltou lá, ou vai que tem mais do que 6 meses, vai por mim, você não vai precisar. Vai por mim. Agora, dica 6, porque você precisa abrir mão, são os hábitos ruins. Sabe aquela mania de ficar rolando o feed o tempo inteiro? Sabe aquela alimentação que você prometeu parar, ou melhorar, ou agilizar, ou alterar, ou incrementar, não importa? Sabe aquela mania que você tem de dormir até tarde para ficar assistindo filmes, mas ela não permite que você acorde cedo para realizar aquela tarefa que você tanto quer? Por exemplo, a sua atividade física. Talvez, tá vendo? Eu não falei no início do vídeo que talvez não lhe falte tempo para praticar atividade física. Te falta organização do tempo. Então, hábitos que você sabe que não vão te levar para uma meta. Aliás, você tem metas? Aproveitando aqui, faz umas 5 metas, não é promessa, tá? 5 metas. 5 metas de... Meta de emagrecimento, eu quero passar mais tempo com meus filhos. Ok, você tem essas metas? Então tá, toda vez que você tiver uma atitude que você acha que pode ser, que não está te levando para alguma daquelas metas, elimina. A pergunta primordial, essa pergunta é muito legal. Isso que eu estou fazendo vai me levar para algum daqueles objetivos? Se não vai, passa. Arruma outra coisa que você sabe que vai te levar para lá. Eliminar hábitos ruins. O hábito do açúcar, por que não? O hábito do café depois de um certo horário, que te impede de ter sono mais cedo. O hábito de não alongar. Quem é meu cliente sabe, quem é meu paciente sabe disso, que eu vivo insistindo no alongamento. Mas enfim, elimine. Procure eliminar aquilo que você sabe que não faz bem a você. E agora, falando sobre o 7º, é uma outra atitude que eu te garanto que não faz bem a você. São as comparações, de qualquer nível. A gente fica na rede social e as pessoas ficam postando coisas lindas, é o carro novo, é a viagem, é o corpo perfeito, o cabelo maravilhoso. Mas aí é que tá. Ninguém posta aquilo que está por trás da câmera. Ninguém posta os bastidores. E você fica comparando o palco do outro com o seu bastidor. E dá aquela sensação de que a minha vida não presta, de que a minha vida não tá legal, de que a vida boa é uma vida de oba e tudo mais. Mas não é. A vida tem os seus percalços e essa é a maravilha da vida. A vida tem seus desafios e a grande maioria não percebe que esses desafios nos incentivam a crescer e a ir além, um pouco mais. Toda vez que você quer enfrentar uma nova meta, por exemplo, você precisa de repente de uma habilidade que a vida vai te lapidar para isso. Então, a nossa vida é feita de desafios.
lidar e olhar para frente desses desafios é um segredo maravilhoso. E a gente fica comparando e vendo coisas lindas. Não que você não tenha que postar as suas coisas lindas, poste as suas coisas lindas, não tem problema. Mas dê valor àquilo que não é postável. Dê valor àquilo que não está no palco e sim no bastidor. É isso que vai dar brilho ao palco, no final das contas. 8ª dica: tentar caber no mundo de alguém. Quantas vezes você se diminuiu ou você deixou de falar alguma coisa, dar a sua opinião, porque você tem receio do que o outro vai dizer, do que... Não estou dizendo para você sair falando sincericídio, não é isso. Mas quantas vezes a gente não se lapida, não para ser alguém melhor, mas a gente se lapida para caber no espaço do outro. Deixa eu te dar uma outra dica. Se uma pessoa não está com você pelo que você é e pelo que você faz, e sim pelo que você deveria ser do ponto de vista dela, então ela não te merece. Ela não te merece. Portanto, ao invés de tentar caber no mundo de alguém, encontre alguém que olhe o seu mundo do tamanho que ele é e expanda você. Isso inclui relacionamentos tóxicos, aquelas críticas construtivas, sabe? Aqueles julgamentos, aquelas opiniões que não valem muito a pena. E isso inclui a própria autocrítica. Isso inclui até você olhar para você. Quanto de amorosidade você está se permitindo receber a partir de você. Então tá lá, você não tem o seu corpo perfeito, ou você não consegue usar uma roupa 36, não tem problema. Ame-se como você é. E se você pode melhorar, faça algo por isso. Para você se melhorar, para você se tornar alguém melhor. E não para caber no mundo de alguém ou até daquilo que você possa idealizar como não sendo a sua verdade, como não sendo uma verdade que realmente faça sentido para a sua essência. Ao mesmo tempo, para de se justificar, tá? Não tenta se justificar, não. Quem não merece, não tá nem aí. E quem te merece, quem deveria merecer uma justificativa, na verdade, não precisa. Você não precisa se justificar para quem quer estar ao seu lado do jeito que você é. 9ª dica: sentimentos mal resolvidos. Aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele perdão que você não pediu, aquele perdão que você não concedeu, inclusive a você mesmo. Muitas pessoas têm o hábito de olhar para trás e medir com a régua de hoje, a maturidade de hoje, os tropeços de antes. Não. Ninguém está aqui para dar o seu pior. As pessoas podem não estar conseguindo dar o seu melhor por N motivos. Isso aqui não cabe comentar. Mas ninguém levanta da cama e fala assim: hoje eu vou dar o meu pior. Inclusive você. Então está na hora de parar de carregar mochilas cheias de mágoas e ressentimentos, aquela conversa que você ainda está remoendo, ainda está ruminando. Chega, bola para frente, olha para frente. Lá atrás fica apenas o aprendizado. Você traz o aprendizado, mas não o remoer, o ruminar, ou a reclamação daquilo que já foi. Olha para trás e veja da seguinte maneira: o que eu posso aprender com isso? O que de bom eu posso tirar disso?
E como eu posso ser melhor depois disso? E aí, olha para frente com essa lente do agora eu estou melhor. E agora nós vamos à 10ª dica. A 10ª dica é importante porque a 10ª dica inclui procrastinação, crenças limitantes, aquela sensação de não merecimento, aquela sensação de não ser capaz. Abra mão disso. Muitas vezes a procrastinação, ela está tentando proteger um medo, um receio, uma ideia de não merecimento, por exemplo. E aí você não faz, não toma atitude, não faz a tarefa que tem que fazer. Essa é a procrastinação. Procrastinação nem de longe é uma preguiça. A procrastinação é uma atitude do seu cérebro tentando te proteger de uma crença. E uma crença que naturalmente está te limitando. E ela usa, muitas vezes, a procrastinação para te limitar. Então, por que não abrir mão dessas crenças que te limitam e substituí-las por crenças ilimitantes, crenças de expansão, crenças de crescimento? E se você não sabe como fazer isso, e antes de eu te dar a dica bônus, inclusive tem muito a ver com essa 10ª dica, mas antes de eu te dar a dica bônus, que para mim é a mais importante de todas essas 10, eu quero te dizer que eu tô com uma promoção agora no final do ano. Começou com a Black Friday, mas eu tô estendendo até o final de 2025, tamanho sucesso que está fazendo. São áudios de programação mental, que eles têm capacidade de tirar você de um lugar de crença limitante para um lugar de crença ilimitante, crença de expansão. E não são áudios preparados, são áudios para você. Isso inclui uma avaliação, conversamos tete a tete, eu vou entender as suas necessidades, quais são as suas crenças, e esses áudios são construídos e feitos única, exclusivamente para você, para te potencializar naquilo que você acha que tem que melhorar para o ano de 2026 ser um ano de inícios maravilhosos. Lembre-se, o ano de 2026 é o ano 1, é o ano que vai dar o start dos próximos 9 anos, mais um ciclo maravilhoso. Por que não incrementar justamente esse ano de inícios com potência de crenças ilimitantes. Ilimitantes. Sim, por que não? Se faz sentido para você, se quiser a minha ajuda, eles estão com 50% off até o final deste ano. Vou deixar aqui na descrição um link e você pode conversar inclusive comigo. Tem as minhas redes sociais, tem o meu WhatsApp, você pode conversar comigo como isso se você quiser saber de mais detalhes e tudo mais. Mas não perca, quem já fez tá amando, amando. E para você que ficou até o final, eu vou te dizer, para mim, a dica mais importante de todas. Por isso que ela não entrou nem nessa lista de 10. Para mim, a dica mais importante é abrir mão do medo de recomeços. Sim, porque a gente tem o hábito de carregar repertório ao longo da vida. E esse repertório todo te dá uma maturidade para seguir, mas muitas coisas deixam de ser reaprendidas, muitas coisas deixam de ser percebidas, porque a gente está dentro de uma caixa de percepções próprias. Não que você não deva ter a sua personalidade, não que você não deva ter a sua própria percepção, mas olhar para novas percepções, olhar para a vida como um universo de oportunidades e possibilidades, e a possibilidade, inclusive, de abrir mão de coisas antigas para dar início a coisas novas,
em qualquer âmbito. Isso, para mim, é a dica de ouro. Porque vale para tudo. Para relacionamentos, para trabalho, roupas, coisas e, enfim, até onde você mora. Até a forma de enxergar o mundo. Até o tipo de relacionamento que você tem com as pessoas que estão ao seu redor. Seja um relacionamento amoroso, pais e filhos, e amizades, e relacionamentos no trabalho. Por que não abrir a lente, abrir os olhos para novas percepções? E para isso a gente tem que abrir mão do antigo e para dar espaço para o novo. Essa, para mim, é a dica mais importante. Então, se até agora fez sentido para você, se estiver fazendo sentido para você, se você quiser uma ajuda minha para poder abrir mão desse tanto de coisa que está te atravancando e que possivelmente você não quer carregar para 2026, se você quiser saber dos áudios, no primeiro comentário fixado, ou então tá aqui, logo na descrição do vídeo. Se fez sentido para você que ficou até aqui, minha gratidão. E para variar, eu vou pedir mesmo, se inscreva no canal, ative o sininho. Se faz sentido para você, seja muito bem-vindo. Aqui eu coloco as percepções, a visão da naturopatia, da energia, de tudo aquilo que faz sentido no meu mundo. E se faz para você, seja muito bem-vindo. Obrigada.